Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Ela foi expulsa do restaurante. Na manhã seguinte, uma limusine preta parou na entrada. Ninguém estava preparado para o que estava prestes a acontecer. Era pouco depois das 19h50 da sexta-feira quando Cassandra Johnson, uma mulher negra na casa dos 30 com uma aparência digna e discreta, empurrou as pesadas portas de vidro do Alcyon e Pine. A fachada do restaurante brilhava sob a luz da rua, emoldurada por pedras claras e lanternas penduradas. Lá dentro, o saguão exalava uma atmosfera aconchegante. Pisos de madeira escura brilhante, arranjos florais artisticamente dispostos e um aroma sutil de cedro e jasmim. Cada detalhe parecia exalar luxo e exclusividade. Cassandra, no entanto, não se abalou. Ela não tinha vindo para fazer uma declaração. Suas calças pretas de alfaiataria eram perfeitamente cortadas, sua blusa creme discretamente elegante. Um relógio simples, mas de grife, adornava seu pulso esquerdo. Seu cabelo estava preso em um coque simples, revelando uma postura graciosa. Ela usava elegantes escarpins pretos, meticulosamente engraxados. Ela se aproximou calmamente da recepção e deu um sorriso educado ao maitre. Boa noite. Tenho uma reserva em nome de Johnson. Para uma pessoa. Ela disse com a voz calma, suave, mas segura. O maitre, Dylan Carter, ergueu os olhos do tablet. Lançou um olhar rápido para Cassandra e seu rosto já havia mudado. Suas sobrancelhas se franziram levemente e uma ruga se formou no canto da boca. Era um daqueles olhares quase imperceptíveis, mas profundamente reveladores. Uma fração de segundo bastou para pressentir o julgamento. Ele bateu mecanicamente na tela e então, sem olhar para cima. Tem certeza? Não vejo nenhuma reserva com esse nome. Cassandra, sem perder a compostura, pegou o celular. Abriu o e-mail que receberá no dia anterior e o apresentou a Dylan. Aqui está o e-mail que recebi ontem. Reserva confirmada às 20 horas para uma pessoa. Dylan olhou para a tela e assentiu levemente irritado. Suspirou, como se lamentasse a insistência dela. Depois, olhou para o relógio irritado. Por fim, ele olhou para ela novamente, mais lentamente desta vez. Observou sua roupa, seu cabelo, sua pele. O silêncio entre eles tornou-se palpável. Uma barreira invisível estava se erguendo. Temos um código de vestimenta aqui. Geralmente nossos convidados se vestem de forma mais formal. Cassandra ergueu as sobrancelhas gentilmente sem agressividade. Eu respeitava o código. Eu me vestia profissionalmente. Havia uma nobreza silenciosa em sua voz, uma dignidade que contrastava com o tom seco e distante de seu interlocutor. Vim sozinho para um jantar tranquilo. Mas Dylan não se mexeu. Seu olhar endureceu, sua voz tornou-se mais áspera, quase mecânica. Desculpe, senhora. Estamos lotados esta noite. Vou ter que pedir que se retire. Fez-se silêncio. Vários olhares se voltaram para o palco. Um casal em traje formal esperava perto, fingindo não ouvir. Um garçom que passava parou equilibrando sua bandeja. Uma tensão fria tomou conta do salão. Marina Lopes, garçonete de 4 anos no Alcyon e Pine, aproximou-se visivelmente chocada. Baixa, de cabelos escuros e olhos brilhantes, ela não entendia o que estava vendo. Senhor Carter, ela tem uma reserva, ela ousou dizer suavemente. Dylan se virou para ela com o olhar sombrio. Ele não respondeu. Em vez disso, gesticulou discretamente para o segurança, um gigante de terno preto parado perto da porta. Por favor, acompanhe-o gentilmente para fora. Ele disse, como se fosse um inconveniente ser levado embora. Cassandra não se moveu imediatamente. Observou a cena calmamente, como se quisesse gravar cada detalhe na memória. O olhar desconfiado do casal atrás dela, o constrangimento genuíno de Marina, a arrogância silenciosa de Dylan e a indiferença bem azeitada do sistema de autoproteção. Então, lentamente, ela colocou o telefone de volta na bolsa, endireitou os ombros e examinou o corredor com um olhar não raivoso. Muito bem. Tenha uma boa noite. Ela girou sem pressa, atravessando o corredor graciosamente, os saltos batendo suavemente na madeira. Empurrou a porta sem olhar para trás. Uma chuva fina caía sobre a cidade. Os paralelepípedos brilhavam sob as luzes fluorescentes. Caminhou em direção à calçada, sozinha na noite, mas em linha reta, como se cada passo já preparasse sua resposta. Naquela noite, no vestiário dos funcionários. O último turno mal havia terminado. As cozinhas estavam vazias em meio ao barulho de panelas e frigideiras guardadas às pressas e as instruções gritadas entre cozinheiros cansados. No vestiário dos funcionários, a atmosfera era completamente diferente. Úmida, tensa, quase elétrica.
Marina Lopes, ainda de uniforme, com o cabelo puxado para trás às pressas, jogou o casaco com raiva no banco de madeira. Suas bochechas estavam coradas e seus olhos escuros brilhavam de raiva reprimida. Ela se virou para Dylan Carter, que tirava a gravata calmamente em frente ao espelho. Você sabia que ela tinha uma reserva de verdade? Ela disse bruscamente. Você simplesmente a demitiu como se ela não fosse nada, Dylan. Nada? Dylan não respondeu imediatamente. Dobrou a gravata cuidadosamente como se não tivesse ouvido nada. Então, dando de ombros com uma indiferença fingida, disse: é meu trabalho proteger a imagem da instituição. Aqui não fazemos trabalho social, Marina. A imagem? Ela engasgou. Você quer dizer branca, rica e quieta? Acha que ela não estava à altura? Você nem olhou para ela. Você a julgou no momento em que ela entrou. É um restaurante de alto padrão. Esse tipo de lugar atrai todo tipo de gente que tenta se passar por algo que não é. Você está falando dela como se ela fosse uma intrusa. Ela pareceu calma e educadamente com uma reserva confirmada. E você a tratou como uma intrusa, exatamente. Dylan finalmente se virou para ela, visivelmente irritado. Ela não estava vestida como as nossas clientes habituais. Chegou sozinha, sem alarde, sem nenhuma joia. O que você esperava que eu pensasse? Que você o receba como qualquer outro cliente, cifra Marina. Esse é o seu trabalho, Dylan. Dar as boas-vindas. Não separar as pessoas na entrada como se fosse um clube particular dos anos 1960. Um silêncio pesado se instalou. Marina respirava com dificuldade. Dylan, por outro lado, recuperava lentamente a compostura. Mas, lá no fundo, algo havia mudado. Ele sentia, mas tentava ignorar. Marina, enojada, pegou sua bolsa. O que você fez foi vergonhoso. E um dia você vai se arrepender. Ela bateu a porta atrás de si, deixando sozinho no vestiário silencioso. Mais tarde, sozinho em casa. O silêncio no apartamento era pesado, quebrado apenas pelo tic-tac constante de um velho relógio na parede. Dylan estava esparramado em seu sofá de couro em seu prédio em Nob Hill. Com uma taça de vinho tinto na mão, ele olhava distraidamente para as chamas artificiais de sua lareira elétrica. O gosto do Merlot lhe pareceu amargo naquela noite, como se não o tivesse merecido. Ele pensou na cena, na confiança dela, na maneira como ela lhe dissera boa noite sem raiva, sem gritar. Não houve revolta, nem súplica. Apenas esta dignidade gélida. E esse nome, Cassandra Johnson. Ele repetiu para si mesmo, como se estivesse tentando contextualizar. Onde já ouvi esse nome antes? Jornalista? Não, não era isso. Uma atriz. Ele duvidava. Uma política? Talvez, ou uma empreendedora. O nome Johnson era comum, mas a maneira como ela se portava. Havia algo. Ele pegou o celular e hesitou em fazer uma busca no Google. Começou a digitar Cassandra Johnson, mas parou. Sentia-se ridículo. Mas a inquietação não o abandonava. Algo estava errado. Ela não era apenas uma cliente. Não era apenas sua vestimenta ou sua compostura. Era a estranha sensação de que ele havia expulsado alguém importante. Alguém que ele deveria ter reconhecido. Ele esvaziou o copo de um só gole, levantou-se abruptamente e foi em direção à estante, onde havia uma pilha de revistas antigas de negócios. Forbes, Fast Company, Fortune. Ele pegou um número aleatoriamente e folheou sem realmente ler. E de repente, uma imagem lhe veio à mente, uma foto, um artigo. Uma mulher negra de terno claro posando em frente a um hotel em Los Angeles, braços cruzados, sorriso enigmático. Cassandra Johnson Ramsey? Ele não tinha certeza, mas sua inquietação se transformou em uma preocupação gélida. Se ele estava errado. Se ele tivesse humilhado uma mulher poderosa. Na manhã seguinte. Na manhã de sábado, São Francisco acordou com um céu pálido, ainda tingido pela névoa marítima da noite. O ar tinha aquele frescor característico de Pacific Heights, um aroma de eucalipto misturado ao de asfalto úmido. Na Alcyon e Pine tudo estava em silêncio. Apenas a equipe de gestão havia sido convocada com urgência. Uma reunião estratégica excepcional segundo a mensagem do gerente-geral. Sem mais detalhes. A equipe estava nervosa. Dylan Carter chegou primeiro, segurando uma xícara de café fumegante em uma mão e o celular na outra. Tentou aparentar calma, mas mal havia dormido. A discussão acalorada com Marina ainda estava fresca em sua mente, mas era o nome de Cassandra Johnson que mais o assombrava. Não ousara pesquisar mais na internet, com medo de descobrir o que já suspeitava. Exatamente às 8h05, enquanto todos os executivos do restaurante, o chefe de cozinha, o diretor de operações, o gerente de RH,
Estavam reunidos no saguão, o som abafado de um motor podia ser ouvido através das janelas. Todos os olhos se voltaram para fora. Uma limusine preta com vidros escuros, longa e brilhante como um piano Steinway, avançava lentamente pela calçada em frente à entrada. Parou silenciosamente e um motorista de terno e gravata, obviamente treinado à moda antiga, desceu rapidamente. Ele contornou o veículo, fez uma leve reverência e abriu a porta traseira. E foi aí que Cassandra apareceu. Mas ela não era a mulher de ontem. Ou melhor, era exatamente a mesma, só que desta vez, o mundo inteiro teria que vê-la como ela realmente era. Ela usava um terno branco impecável sob medida com saltos de verniz nude. Seu coque perfeitamente penteado revelava um par de brincos de pérola. Em seu pulso brilhava um relógio suíço discreto, porém caro. Atrás dela, descia um homem de uns 60 anos, com cabelos grisalhos e olhar penetrante, acompanhado por 2 assistentes de terno escuro, cada um segurando pastas e um tablet. O salão inteiro congelou. Os funcionários instintivamente se alinharam para receber a chegada. Uma tensão estranha, gélida e solene pairava no ambiente. Dylan, parado junto à recepção, sentiu o estômago se revirar violentamente. Seus dedos inconscientemente apertaram a xícara de café. Tentou manter o rosto neutro, mas sua pele ficou ligeiramente pálida. Cassandra entrou lentamente. Seu olhar não revelava raiva nem ressentimento. Era calmo, profundo, controlado e infinitamente poderoso. Ela parou em frente à equipe reunida. Seu olhar pousou diretamente em Dylan. Olá, sou Cassandra Johnson Ramsay. Ontem à noite fui impedida de entrar neste restaurante. Hoje estou aqui para finalizar uma aquisição. Um choque invisível percorreu a sala. Alguns funcionários trocaram olhares incrédulos. Marina, que estava parada no fundo com a boca entreaberta, de repente compreendeu a magnitude do que estava acontecendo. O homem de cabelos prateados deu um passo à frente. Seu tom era calmo, mas ríspido. Eu sou Henrique Whitmore, vice-presidente da Grupo de Hospitalidade Ramsay e agora somos os proprietários do Alcyon e Pine. Esta visita marca o início da nossa transição operacional. Um arrepio percorreu a espinha de Dylan. Seu maxilar se apertou. Suas piores suspeitas haviam se confirmado. Grupo de Hospitalidade Ramsay. Um nome que teve peso no mundo da hotelaria e restauração de luxo. Um império construído por Franklin Ramsay, conhecido pelo seu rigor, pela sua obsessão pela excelência e pela sua postura ousada contra a discriminação sistêmica no setor. E Cassandra Johnson Ramsay era ela, filha única do fundador, mas acima de tudo, uma empreendedora de destaque, citada diversas vezes em Forbes, Fortuna e Business Insider. Ele finalmente se lembrou da entrevista que havia lido alguns meses antes, onde ela falava em reinventar a hospitalidade como um espaço de equidade e dignidade. Ela ainda declarou: muitos estabelecimentos de prestígio ainda tratam os clientes como variáveis de classe ou raça. Meu objetivo é simples: mudar isso de dentro para fora. E ontem, ele a expulsou. Ele se lembrava de cada palavra, de cada gesto. Do jeito como ele arqueara uma sobrancelha para a roupa dela. Do tom condescendente. Do gesto brusco de chamar o segurança. Ele humilhou Cassandra Johnson Ramsay em seu próprio restaurante. Cassandra não desviou o olhar. Ela o encarou, mas sem raiva. Sua calma era mais cruel que um grito. Henry falou novamente em tom neutro. Teremos uma reunião completa na sala de conferências. Mas antes disso, a senhora Ramsay gostaria de fazer uma declaração. Cassandra deu um passo à frente. Seu olhar percorreu toda a equipe. Ela falou com uma voz calma e clara, cada palavra com o peso de uma frase. O Alcyon e Pine agora é nossa responsabilidade. Faremos dele um exemplo. Não apenas um exemplo de gastronomia, mas um exemplo de respeito. Ontem fui testado. Não pela minha culinária. Não pelo meu senso de luxo. Mas pela minha legitimidade. E o que vi não foi um acidente. Foi um sintoma. Ela fez uma pausa. Ninguém respirava. O que vim procurar aqui, não encontrei. Então agora vou construir. Ela foi para o fundo do corredor, deixando para trás um silêncio frio. Dylan, ainda de pé, não conseguia mais sustentar o olhar. O chão parecia se abrir sob seus pés. E isso foi só o começo. No salão privado do Alcyon e Pine, banhado por uma iluminação suave e adornado com pinturas modernas, o ambiente era tenso. Um silêncio pesado pairava sobre o ambiente. As paredes com isolamento acústico bloqueavam qualquer som vindo do restaurante lá fora, que se preparava para abrir para o serviço de brunch. Sentada ao redor da grande mesa de mogno estava Cassandra Johnson Ramsay, ereta e impassível, vestindo um terno branco impecável.
À sua direita, Henry Whitmore, vice-presidente do Hansen Hospitality Group, digitava calmamente em seu tablet. À sua frente, Dylan Carter, com um rosto impassível, e o gerente-geral do restaurante, visivelmente nervoso, observavam a cena como se tivessem acabado de perceber que estavam à mercê de um tsunami silencioso. Cassandra falou com confiança, cada palavra proferida com precisão cirúrgica. Compramos este estabelecimento por um motivo simples: seu potencial. Arquitetonicamente é soberbo. A equipe de recepção, em sua maioria talentosa. E a cozinha comandada por um jovem chefe promissor. Mas o que sempre foi o problema é a recepção. A alma de um lugar é como você trata quem entra. Ela se virou para Dylan, seu olhar penetrante, sem raiva, mas cheio de verdade. Ontem à noite eu era cliente. Entrei educadamente no horário marcado com uma reserva. E você me olhou, como se eu fosse um problema. Você não viu minha dignidade, meu respeito, nem mesmo meu direito de estar ali. Você viu uma ameaça. Uma anomalia. Dylan baixou os olhos um pouco, tentando esconder seu desconforto. Hoje sou seu dono. E venho lançar as bases de uma nova era. Aqui estão as medidas que implementaremos imediatamente. Ela pegou uma folha de papel, colocou-a delicadamente sobre a mesa e então declarou, um por um, os 5 pontos. Suspensão imediata de Dylan Carter. Você será matriculado em um programa de reabilitação profissional sobre preconceito inconsciente, liderança ética e relacionamento com o cliente. Seu futuro no grupo dependerá da sua transformação. 2. Promoção de Marina Lopes. A senhora Lopes foi a única voz consciente ontem à noite. Ela será nomeada chefe interina do refeitório, com um período de avaliação de 3 meses. 3. Criação do fundo Uma Mesa para Todos. Este fundo, financiado por uma parte dos lucros do restaurante, fornecerá um jantar semanal para uma família carente. Não em uma sala separada. Aqui, no centro. Na melhor mesa. 4. Treinamento obrigatório. Todos os funcionários, desde assistentes de cozinha até gerentes, receberão treinamento certificado sobre preconceito implícito, a história da diversidade na hospitalidade e a importância da inclusão. 5. Placa de compromisso na entrada. Ele levará esta frase: cada rosto merece o mesmo sorriso. Cada história a mesma atenção. Cassandra Johnson Hansen. Dylan pálido, tentou uma defesa desajeitada. Eu apenas segui as regras. Não foi nada pessoal. Eu não sabia quem você era. Cassandra olhou para ele, seu olhar firme, mas sem animosidade. Exatamente. O que você não sabia não é desculpa, é prova do problema. Não é que eu sou quem importa, Sr. Carter, mas que eu era aos seus olhos. Uma mulher negra. Sozinha. Sem joias ou marcas visíveis. E naquele olhar, você estimou o meu valor. Ela se inclinou ligeiramente para a frente. Não é a primeira vez que isso acontece comigo. Mas é a última vez que acontecerá em nós estabelecimentos. Um silêncio pesado se instalou. O gerente-geral assentiu, constrangido, mas respeitoso. Henry Whitmore, que até então estivera em silêncio, acrescentou calmamente. Este plano será implementado imediatamente. Esperamos total comprometimento de cada um de vocês. Aqueles que não se sentirem preparados estão livres para partir hoje. Dylan não respondeu. Ele sabia. Não havia apenas perdido a face. Fora elegantemente recolocado em seu lugar pela mulher que tentará humilhar no dia anterior. Cassandra se levantou, juntou seus papéis e declarou. E respeito não se conquista pelas aparências, mas pelas ações. E está na hora de este lugar incorporar essa verdade. Ela girou nos calcanhares, seguida por Henry e os assistentes. Dylan ficou congelado naquela sala privada onde a realidade o atingiu com mais força do que qualquer lembrança. 3 meses depois, o Alson e Pine estava irreconhecível. Onde antes reinava uma atmosfera rígida e fria, agora pairava um ar acolhedor e inclusivo. As paredes antes silenciosas pareciam vibrar com uma nova energia palpável e benevolente. Marina Lopes, agora gerente do refeitório, irradiava confiança. Ela havia incutido uma nova dinâmica em sua equipe, reunindo talentos de diversas origens, um reflexo vibrante da própria cidade. Seu riso sincero ecoava pelos corredores, inspirando todos a darem o seu melhor. Cada cliente, independentemente do estilo, idade ou origem, era recebido com um sorriso genuíno e atenção sem julgamentos. A equipe, treinada em questões de diversidade e empatia, aprendeu a ouvir com o coração e a ir além de clichês e preconceitos. Na noite da reabertura oficial, quase uma centena de convidados de prestígio, além de representantes de associações locais, famílias beneficiárias do fundo. Uma mesa para todos e jornalistas se reuniram no saguão iluminado do restaurante.
No centro, uma nova placa de bronze escovado foi colocada na entrada, brilhando suavemente sob os holofotes. Cassandra Johnson Ramsay, usando um vestido azul meia-noite esvoaçante, caminhou em direção à placa com a mão pousada sobre ela com orgulho e humildade. Ela leu em voz alta com os olhos vibrando de emoção. Aqui o seu sorriso é o seu cartão de identidade. Sejam todos bem-vindos. Cassandra J. Ramsay seguiram-se longos aplausos. Alguns convidados enxugaram discretamente uma lágrima. Nos dias seguintes, a imprensa local e nacional retomou essa metamorfose. Um artigo no San Francisco Chronicle, escrito pela renomada crítica gastronômica Emily Turner, deu uma nova dimensão a esse sucesso. O Alcyon e Pine deixou de ser apenas um local para refeições requintadas. Tornou-se um símbolo de respeito e abertura. A comida é sublime certamente, mas é a humanidade que se tornou o sabor mais precioso. Essa transformação é um poderoso lembrete de que a verdadeira riqueza de um estabelecimento é medida pela qualidade de suas conexões humanas. Quanto a Dylan Carter, seu caminho foi difícil. Ele seguiu o programa de reciclagem com seriedade, muitas vezes atormentado por dúvidas e questionamentos. Frequentou todas as sessões de treinamento, leu os livros recomendados e, acima de tudo, ouviu os depoimentos daqueles que, sem saber, magoou. Um dia, vários meses após a reabertura, em um evento em outra unidade do Ramsay Group, ele encontrou Cassandra em um corredor. Dylan fez uma pausa, hesitou, e então curvou-se levemente em sinal de respeito. Cassandra deu-lhe um pequeno, mas sincero sorriso. O senhor não será julgado pelos seus erros, Sr. Carter, ela disse suavemente. Então, com uma gentileza tingida de firmeza, ela acrescentou, mas pelo que você decidir fazer com ele. Essas palavras ressoaram na mente de Dylan por muito tempo. Marcaram um fim, mas acima de tudo um começo.